eleições estaduais, o último filme, e a gente sabe que isso está muito no coração da Simone também, que é a nossa líder de ação social da igreja ali, aquele projeto Alma Livre, e que a gente esteve lá orando, conversando, e dali saiu uma parceria entre a Convenção Batista Mineira e a Junta de Missões Nacionais, e o projeto agora é um projeto totalmente legalizado e assumido pela Convenção Mineira e pela Junta de Missões Nacionais. Projeto este que tem como proposta tirar mulheres que estão presas e querem ser recuperadas. Então eu louvo a Deus, principalmente porque hoje é seu aniversário. Não é verdade? Por isso eu te chamei aqui. E nós temos a alegria de ter conosco aqui agora o nosso amado irmão, pastor Lincoln Portela, que é também deputado federal, e ele vai orar por você, porque eu sei do carinho que ele tem por essa área social, e o pastor Lincoln Portela é deputado federal, é candidato à reeleição, e ele tem ajudado muitos projetos sociais. Vem cá, Lincoln, e você vai, nesse momento, orar agradecendo por tudo isso que você viu agora, não é? Por esse trabalho de recuperação de jovens, esse trabalho missionário, e pela vida da Simone, que está completando. Ah, tem mais gente fazendo aniversário? Felite? Ô, Felite, vem cá também, rapaz. Bom, se for chamar, deve ter mais gente fazendo aniversário aí. Algum pastor fazendo aniversário? Vem cá, irmão, vem cá. Então vamos para a festa completa, não é? Quem mais está fazendo aniversário hoje? Vamos orar por quem está fazendo aniversário. Aproveitar esse momento, né, de inspiração. E, olha, se você quer adotar algum missionário, traga aqui na mesa, foi distribuído aí para você a ficha. Traga aqui, nós queremos, como mesa diretora, receber de você essa adoção de um campo e de um missionário. Nós vamos orar com o pastor Lino. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento inspirativo para a glória do teu nome. Te agradecemos por aqueles que estão no trabalho do campo missionário, doando-se inteiramente, porque assim aprendemos com o Senhor Jesus. És o nosso modelo, Senhor, louvado seja o teu nome. Meu Deus e Pai, portas sejam sempre abertas, inimigo repreendido, e unção do teu Espírito para louvor da tua glória sobre o teu povo, com base na tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, também pelos aniversariantes desta noite. Te agradecemos por aqueles que completam mais um ano diante do Senhor, para louvor da tua glória. Te agradecemos por aqueles que ofertaram, que se colocaram diante do Senhor, para que pudessem abençoar aqueles que estão realizando esse trabalho abençoado. Para a glória do teu nome, fazemos menção do precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, Lincoln, por sua presença entre nós. Queiram assentar-se. Agradecemos também a presença do nosso irmão Vital, que é o líder do portal da revista Vigiai, e está conosco registrando a nossa festa desta noite. O pastor Evandro, José Evandro, vai estar cantando, mas eu quero chamar, vai estar pregando, mas eu quero chamar o pastor Hélio Bolotão. Cadê o pastor Hélio Bolotão? Que é o executivo da associação. O pastor Hélio está aqui, não? Não. Então, pastor José Evandro, as meninas estão saindo, que alguma programação especial que vai ter agora? Não? Não quero te ouvir. Antes nós vamos ouvir uma canção. Ele falou, são as minhas ovelhas, então não quero te ouvir. Pode se sentar ali, nós vamos ouvir então a canção que do casal que veio lá, Leandro e Kézia. Vieram exatamente
especialmente para louvar ao Senhor nessa noite, esse casal que tem sido bênção. Tem um testemunho tremendo que, infelizmente, o tempo não nos permite, né? Como a gente teria testemunhos para ouvir do pessoal, mas a gente tem que seguir uma certa ordem. Eles têm um filho maravilhoso, que Deus fez um milagre tremendo na vida deles, e eles vieram para louvar ao Senhor nessa noite de bênção, e nós vamos ouvi-los. Tem CD gravado, vocês podem adquirir, como também todas as mensagens aqui, os CDs estão ali com a menina que está ali perto daquele vídeo à porta, você pode também procurar. Graça e paz, amém, irmãos? É muito bom estar aqui, já podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. E Deus vai continuar falando aos nossos corações. Amém. Graça e paz, amém? Quem está feliz aí com Jesus, erga sua mão e dá glória a Deus. Ele tem sido nosso escudo, a nossa fortaleza. Vamos adorar a Ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
louvando novamente. Obrigada. Amém. Graças a Deus. Pastor Felipe, que é também da associação, vou pedir para apresentar. Pastor Felipe vai apresentar nesse momento o orador desta noite, missionário, que é o orador substituto do orador oficial. Queridos, é um prazer, uma alegria e uma honra poder apresentar o pastor José Evandro. Nós não podemos dizer e falar assim, é um grande servo de Deus, porque ele é servo, não é grande. Não é verdade? E o pastor José Evandro é um amigo, um homem de Deus, que tem muito que dizer daquilo que Deus tem feito na sua vida. Homem que foi restaurado pelo poder de Deus, ele está aqui agora, porque Deus o deu vida. Não só por uma vez, mas de uma vez. E ele certamente será usado grandemente nas mãos de Deus. Pastor José Evandro pastoreia uma das maiores igrejas da nossa associação da Balena. Primeiro ele está aqui em alta palavra. É um homem que tem sido um amigo, um companheiro. Ele e sua família. Pastor José Evandro, que Deus esteja usando a sua vida neste momento. Eu quero orar neste momento, colocando diante do altar do Senhor a sua vida e que o Espírito Santo esteja falando em cada um dos nossos corações nesta noite. Curva a sua cabeça, pense em Deus e pense naquilo que Deus quer, que você quer que Deus faça na sua vida. Ó Deus Santo e Poderoso, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus querido, usa o teu servo, pastor José Evandro, com o poder do teu Espírito Santo, e que as nossas vidas sejam edificadas para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Boa noite, igreja. Louvado seja Deus por essa noite maravilhosa, abençoada. Tudo que a gente viu aqui. Vimos que DNA Batista tem missões é a nossa praia, missões é o nosso negócio, missões edificam a nossa vida. Quero agradecer o convite, a indicação, pastor Hélio Golotão, amigo também, fazer uma saudação aos irmãos da mesa, colegas de Labuta, de trabalho pastoral, mandar um abraço para as minhas ovelhas que estão assistindo agora, meu irmão também, que é pastor aqui em Minas Gerais, pastor Zé Marcelo, hoje está lá em Vila Velha, disse que foi passear na casa da sogra. Eu não sei se casa de sogra é passeio, né? Mas ele está lá. Um beijo para você. Uma satisfação muito grande, estou com muita vontade de estar aqui junto com os irmãos, tantos colegas, amigos. Mas nós estamos aqui para falar de missões. Missões. Você está pronto?
Esse grupo faz parte do Ministério de Coreografia da nossa igreja, o CADES, Comunhão, Adoração, Discipulado, Evangelismo e Serviço, que traz para frente lá o Mateus, que está batendo papo, a Crisef, que está em processo de batismo na nossa igreja, a Dayana também, a Thalita, aqui está o Cleiton. Cansei só de olhar vocês. Aqui, irmãos, tem um grupo que 50% deles tem menos de um ano em nossa igreja. Alguns têm processo de batismo. Lá na ponta está a minha filha, Camila, e aquela moça ali, olha, foi batizada, moreninha da frente, foi batizada domingo passado. Nosso batistério rachou, irmãos. De tanto batizar, rachou. E a gente foi para a cachoeira. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês, para batizar lá na cachoeira. Eu saí da cachoeira, mas minhas pernas ficaram, porque estavam duras. Tão frio que estava Alto Caparaó. Quarta-feira eu saí de lá e naquela noite deu 10 graus. Todas aqui se dedicam bastante. Agora não tem ninguém mais esforçada do que a nossa irmã Luana, que perdeu um braço num acidente, mas fez questão de participar desse ministério com um braço só, usa para a glória do Senhor. Obrigado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Quero falar sobre o tema Missões Eu Acredito. Vamos repetir comigo? Eu acredito. Atos capítulo 2. Trago um abraço especial ao pastor Nélio, família Silveira. Pai deles, pastor Nestor, foi pastor em Alto Caparaó durante muitos anos. Todos os anos, eles vão a Alto Caparaó para passar Corpus Christi, feriado Corpus Christi, para poder se encontrar. Sempre são 20 e poucos. Essa semana tem 7 lá. Muitos, por causa da convenção, não estão. Então, um abraço carinhoso da nossa igreja para vocês. Próxima vez que forem lá, vocês vão ter uma surpresa que eu vou preparar para vocês. Missões, eu acredito, Atos capítulo 2, versículos 17 e 47. Dizem assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou aqueles que iam sendo salvos. Sou filho de mineiro. Meu pai nascido na zona da mata, mas foi para o Rio de Janeiro, ou melhor, meus avós foram para o Rio de Janeiro e ele, novinho, foi junto. Pastoreei literalmente de norte a sul do Brasil. Mas há quase 10 anos estou na cidade de Alto Caparaó, voltei para as minhas origens. Deus me abençoa naquela cidade, com aquele povo maravilhoso ali. Deus tem me dado muitas bênçãos. Deus tem abençoado a minha vida desde o nascimento com muita coisa boa. Converti aos 22 anos, mensagem do pastor Valmir Vieira, que foi coordenador, o diretor do Sistema Batista de Educação. Na época ele tinha 24 anos, novinho, pregou o evangelho na nossa igreja, que estava sem pastor, e eu aceitei a Jesus. Depois fui ser pastor auxiliar dele em outra igreja em que ele foi pastor da Igreja Batista de Boas Novas. Lá na Igreja de Boas Novas, eu como pastor auxiliar, terminando o seminário, me deram a incumbência de cuidar de evangelismo e missões, e também a área de ação social da igreja. Tínhamos 7 favelas para poder cuidar, inclusive favela da Mangueira, Morro da Mangueira. Nossa igreja ficava pertinho do Maracanã. É uma loucura, uma loucura. Certa vez estava dentro da favela e divisaram assim: olha aí, sangue bom, não sai agora não, porque a coisa ficou feia e os homens estão aí. E o helicóptero passava e eu fiquei dentro da favela, escoltado por eles, por algumas horas, até que tudo cessou e eu pude ir para casa. Deus me tirou dali e me levou para Rondônia, cidade de Porto Velho, fronteira missionária.
assumi a primeira igreja batista de Porto Velho, na época, com 100 e poucos membros, na primeira assembleia, exclusão de 54 pessoas. Ficaram 68 membros. Ai, irmãos, que loucura. Uma igreja com 70 anos, mãe de 9 filhas maiores do que ela, 32 netas, no centro da cidade. E eu pensei, o único objetivo aqui é missões, falar de Jesus para as pessoas. Pela graça de Deus, misericórdia do Senhor, deixei o ministério 5 anos depois, 2 congregações organizadas, uma na divisa de Rondônia com Acre, no meio da floresta, outra na cidade, e 188 membros. Caí lá para o Rio Grande do Sul. Fronteira, na época, dizia-se Missões Nacionais que era o lugar mais difícil de evangelizar do Brasil, e realmente é. A igreja maior, com 75 anos de evangelização, existiam 75 igrejas no estado. A maior era a igreja que eu assumi, com 200 e poucos membros. Ficamos lá 7 anos, para a honra e glória do Senhor. Depois Deus me trouxe para Alto Caparaó, no meio do Brasil. Uma cidade que tem 70% de evangélicos. Não dá nem para falar mal de ninguém, todo mundo é irmão. São 5.500 habitantes. Numa volta de carro, você já passou na cidade. Não tem problema de visitar pessoas porque moram longe. O pessoal mais distante mora a 12 quilômetros. Mas, irmãos, como falar de Jesus para esse povo? Eu comecei a pregar o Evangelho, comecei a conversar com a minha igreja, falando assim, irmãos, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, porque onde você chega, todo mundo diz que é crente, mas nós descobrimos que existiam muitos crentes nominais. E Deus me abençoou mais uma vez, ele mandou um grupo lá para a cidade da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, e eles fizeram uma pesquisa e entregaram de mão beijada nas minhas mãos. E eles descobriram, e a pesquisa era assim, o que há de diferente numa cidade com um alto índice de evangélicos, e o que há numa cidade com baixo índice de evangélicos. Fizeram uma outra pesquisa na cidade de Itabirito, 0,03%, em Alto Caparaó com alto índice. E eles fizeram um levantamento fantástico, entregaram nas minhas mãos o que eu precisava fazer. E eles disseram assim, invista em missões fora e em discipulado dentro. E eu comecei a trabalhar nessa área. Comecei a trabalhar nisso aí. E Deus tem me dado inúmeras bênçãos e vitórias. Porque quando a gente começou a olhar para missões lá fora, Deus começou a abençoar em missões aqui dentro, dentro de nossas 4 paredes. E aí que eu quero desafiar você, porque esse texto aqui fala muito sobre isso. Muito sobre isso. Quando a igreja começa a fazer isso, a gente cai na graça do povo e o Senhor vai acrescentando a gente, a nossa igreja, aqueles que vão sendo salvos. Essas pessoas que viram os sinais através de Pedro e dos apóstolos, começaram a dizer, o que faremos, irmãos? E essa começou a ser minha pergunta. Deus, quanta bênção, Senhor. O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que atuar? E Deus começou, não só em mim, mas falar a minha equipe, gente que está junto comigo, gente que trabalha junto comigo, que eu sou devedor por causa do trabalho, do esforço que eles têm, que é gente muito boa e trabalha muito. Se nós formos olhar para o texto que a gente leu, Atos 2 tem um cerne. Atos 2 tem comunhão, muita comunhão, tem oração, não se conta, tinha bens sendo repartidos, e não eram poucos, não, diz o texto lá que as pessoas vendiam as suas fazendas e traziam aos pés dos apóstolos. Pegavam os seus bens, juntavam aquilo em dinheiro e traziam e depositavam aos pés da igreja. Era uma igreja que estava recebendo muito dinheiro. Porém, o cerne daquela igreja, da ação daquela igreja, da existência daquela igreja, era ganhar vidas para Jesus. Não é diferente de hoje em nossos tempos, em que nós podemos lutar e atirar para tudo que é lado, mas se a gente for ser bem sincero, o trabalho da igreja é ganhar e edificar vida para Jesus. Tudo isso acontecendo dia a dia, no dia a dia, era cotidiano, era a rotina da igreja. Se nós formos sinceros, a gente vai concordar. É ou não é?
salvação de vidas a história da Bíblia. Um Deus que promete um Salvador que chega e salva. A nossa igreja tem que ter essa missão. Nós precisamos entender que a missão da igreja é essa. Entendendo que esse dia a dia significa rotina, cotidiano, arroz com feijão. Se for bem mineiro, o angu, que é a canjiquinha da nossa igreja. A vida da igreja é essa, o nosso negócio é esse. O que dá prazer, o que dá satisfação, o que motiva é vida nova na igreja do Senhor Jesus. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Incomoda-me, irmãos, e deve ter incomodado muitos pastores. Nosso coordenador de missões nacionais, quando prega nos eventos, ele pregou na minha igreja e quando ele fala uma realidade dura, pastor Fernando Brandão é 10, e ele diz assim, nossas igrejas estão cheirando a shopping. Nós estamos com muita festa, muito glamour gospel, muito evento, muita coisa. Mas está faltando pecador na nossa igreja. Está faltando salvo. E não salvo também. Para a gente salvar, para a gente ganhar. Amém? Está faltando, ele fala assim, olha, cadê o pecador, cadê o sujo? Cadê a prostituta, o homossexual? Vocês conhecem um dos antecessores do pastor Fernando Brandão. Eu era pastor no Rio Grande do Sul, quando o pastor Ivo Saites deixou a junta e foi pastorear uma igreja lá. Eu fui fazer o sepultamento na igreja em que ele foi pastorear. Nós viajamos a noite inteira do interior até a capital. De manhã eu estava quebrado, o pastor tinha falecido, passou na cidade, ia ser velado lá, onde ele se convertera muitos anos atrás. Eu, cansado, fui procurar um lugar para poder tirar um cochilo até a hora do corpo chegar. Eu dei a volta e dei de cara com um batistério perto da igreja. Imagina tudo que é entulho que tiver na igreja. Estava lá dentro do batistério. Eu falei, não vai dar. Aí eu voltei, juntei 2 bancos, tinha pouca gente. Quando eu fui juntar os 2 bancos para poder, tinha um monte de esterco, de cupim dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, é essa igreja que o pastor Ivo vai assumir? E ele assumiu a igreja. Centro de Porto Alegre. Vida farrapos, prostituição aos montes. Pastor Ivo, saindo de missões nacionais, qual era o trabalho que ele ia fazer? Missões. E ele começou a pregar para o campo que estava ali. Prostitutas, homossexuais, porteiros e empregados dos edifícios que eram muitos ao redor. A diretoria reuniu e falou assim, pastor, o senhor está acabando com a nossa igreja, pastor. Trazendo esse povo da rua para a nossa igreja. Ai, irmão, quanto shopping bonito tem em Porto Alegre. Quanto shopping bonito tem em nossas cidades. Quanta gente que precisa ficar bonita em nossas igrejas. Que vai lá e busca esse povo. Nossas igrejas precisam respirar novamente o ideal de ganhar vidas. Em nome de Jesus. Lembro de uma vez, minha igreja, líderes tomaram uma decisão. Todo ano a gente recebe promotores de missões que vêm de missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, fazer promoção. Por 3 anos consecutivos, nós não quisemos. Não manda não. Não manda não. Porque nós tivemos nenhum ano, nacionais, mundiais, estaduais, que vieram dar relatório. E eles falaram sobre tudo de ruim que acontece em missões, mas tudo ruim assim, olha. Nós temos tantos municípios sem trabalho batista. O pastor que estava lá naquele lugar saiu e foi embora porque correu, não teve jeito. Aquele trabalho assim. E teve um pastor que chegou na nossa igreja, um missionário, e eu falei assim, missionário, eu não vou pregar hoje. A igreja está cheia, meia-noite você veio preparado, você prega a palavra do Senhor. Eu falei, não, o pastor Reino mandou dar um relatório. Eu falei, misericórdia. E ele não pregou, irmãos. 3 anos nós ficamos sem receber nenhum missionário. Mas Deus começou a mudar. Deus mandou um senhor lá chamado Eupídio, não sei se vocês conhecem. Ah, que benção. Que benção. Aquele franja ali, olha. Depois mandou o pastor Luiz, lá de Guapé, que não está mais em Guapé. Mandou mais um monte de outros, que eu não quero ser injusto com ninguém. Por último, mandou o pastor Dilenilson, que está lá em Jacinto. Ô, bênção do Senhor. Vamos levantar a igreja, irmão. Mexeram com a igreja. Mexeram.
Tem que ser isso. Missões é falar das lutas, das dificuldades, mas falar que tem coisa boa. Quanta gente sendo transformada, ganha para o Senhor Jesus. Se nós formos buscar na igreja nascente os exemplos de ação, a gente vai ver que a pregação era isso. O Senhor Jesus começou com 3.000, que a gente sabe que é muito mais de 3.000. E aí não parou mais. Ouvir relatório já é chato. Imagina relatório com notícia desanimadora. Tem um texto que eu separei. Você pode passar, eu passo. Isso. Olha só. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. É ordem, é mandamento. Não é dos 10 não, mas é dos outros tantos que existem na Bíblia, para a gente falar do Senhor Jesus. Aprendi com a minha vida pastoral que quando uma igreja missionária, todas as outras coisas acontecem. Todas as outras coisas acontecem. Todas. Vocês querem ver algum outro texto da Bíblia, em Atos também? Aqui está o final. Tá bom? Tá sim. Obrigado. Ok. Isso aí faz parte da história em que aqueles 2 servos de Deus foram presos e cantavam e louvavam. Paulo e Silas cantando e louvando na prisão. Mas como tudo começou? Uma menina estava lá adivinhando, e recebia dinheiro para os seus patrões por causa disso. E ela viu esses homens pregando o evangelho e ela começou a acusar. Olha a acusação deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o evangelho. Nós precisamos dessa acusação, irmãos. Nós precisamos. Diz a Bíblia que ele foi lá e falou assim, em nome de Jesus, Satanás, vaza. Era mineiro. E Satanás deixou aquela menina, os homens, porque pararam de receber dinheiro, mandaram prender, e eles foram presos e apanharam. Qual foi o resultado? Vida salva para o Senhor Jesus. Vida salva para o Senhor Jesus. Hoje em dia, o evangélico vai para a televisão para fazer adivinhação sobre a vida das pessoas e ganhar dinheiro para isso. Que situação, onde ele chegou? Aí René Kivitz disse assim, olha, o Evangelho de Jesus Cristo ensina que os ricos do reino de Deus são aqueles que se comprometem com os pobres do reino dos homens. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa para a gente mudar essa situação. Olha o que o apóstolo Paulo também disse. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus. O que fazer? O que fazer? Oswald Smith disse assim, olha, ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto houver alguém que nunca ouviu nenhuma vez. É treinar, capacitar a sua igreja, querido amigo, pastor, irmão amado, para que a sua igreja fale de Jesus, que já recebeu a mensagem e vai falar de Jesus para o outro. Não é guardar e vir todo domingo para a sua igreja para ouvir a mensagem mais uma vez e criticar se você pregou bem ou pregou ruim. Porque a gente sabe que é pastor, que a gente não é muito bem sucedido todas as vezes que prega. Mas todas as vezes que a gente prega para uma pessoa pela primeira vez, ela vai achar que é a melhor mensagem do mundo. Porque foi a mensagem de salvação para ela. E olha, quem encontra Jesus na primeira mensagem sua, nunca vai criticar a sua mensagem, vai te amar para o resto da sua vida, porque você foi o pastor que apresentou Jesus para ela. Em nome de Jesus, irmão, temos que pregar muito para gente que não conhece a Cristo como Salvador. Fui abençoado demais. Fui para o seminário em 1987. 50% do meu ministério está ali, minha esposa. Pedi para ela ficar de pé, levantar a mãozinha, dar um tchauzinho nessa moça ali.
27 anos que me persegue. Como casado, fora os anos de embrommação. Tive o prazer de ter professores como o pastor Jefferson Stanley Kim, missionário há 30 anos no Brasil. Depois fui pastor auxiliar dele. Tive também o pastor Damir Ferreira, João Falcão Sobrinho, Davi Gomes. Esses homens me ensinaram o Evangelho. Deus permitiu que eu tivesse um câncer, número 2. No ano de 2000, lá no Rio Grande do Sul, que sumiu, que o médico até hoje está procurando para onde foi. Tomara que não encontre mais. 2008, outro câncer de medula, chamado mieloma múltiplo. Os pastores que estão aqui foram me visitar no hospital e eu estava muito ruim, no Manhuaçu, uma semana, depois eu vim para o Hospital das Clínicas. No Manhuaçu, o vice-presidente da igreja foi me visitar, eu entreguei o ministério para ele e falei assim, olha, Júnior, não tenho condições mais. O médico disse que eu tenho pouco tempo de vida, no máximo 6 meses. E eu chorando, e ele também. E aí ele disse assim, pastor, enquanto você estiver vivo, sou nosso pastor. Eu fui transferido para Belo Horizonte, muito ruim. Pastor Arlécio esteve lá, pastor Felipe, outros pastores estiveram lá me visitando. Eu falei, Senhor, quero ver minha filha crescer. Tanta coisa para fazer numa igreja, tanta coisa para fazer no reino de Deus, eu aqui, Senhor. E eu estou na pior. Febre alta, o médico não descobriu o que era, depois que foi descobrir. Hoje eu sou transplantado, fiz transplante de medula, o autotransplante. Estava um caco, perdi 17 quilos, mal, não comia nada. A refeição que ele me dava para baixar a proteína era arroz desmanchado, carne desidratada, abóbora, berinjela, alface com limão, que não podia botar sal, não podia beber nada doce. Um dia eu recebi uma visita, das tantas que eu recebi, um missionário de missões estaduais. Ele estava fazendo curso de Direito lá no Colégio Batista, na Faculdade Batista. E aí ele tinha aula à noite, como o ônibus que ele vinha mais cedo, ele passou para me visitar e ficou 1h40 me visitando lá no hospital. Eu não aguentava visita de mais de 5 minutos. Era chegar 8, tudo bem? Todo mundo pergunta, eu tenho um mal dessa, né? E aí ele ficou 1h40 falando de missões, pastor Adjalma. Falei, benção. Falei, Senhor, o que é isso que o Senhor quer comigo? Todo missionário ficando 1h40 matando o tempo, me falando de missões. E eu não conseguia levantar da cama, andar, nada, tudo era carregado, tudo. Meus ossos tudo comprometidos, não conseguia nada, e o homem, missões no meu ouvido, missões no meu ouvido, missões no meu ouvido. Eu saí de lá, o que eu fui fazer na igreja, irmão? Missões no ouvido do povo. Missões no ouvido do povo. Irmão, reuni a igreja. Eu entrei na igreja depois desses quase 8 meses que eu fiquei transplante, essas coisas todas e tal. Eu vinha de bengala, de muleta, porque eu não conseguia andar direito, firmar. E eu, quando chegou na porta da igreja, a perna tremeu, eu não aguentei, eu sentei. Chorei. O pessoal estava em volta, inclusive a Sandra estava para mim, estava junto, e abri a boca também. E eu falei, Senhor, eu tenho que encher essa igreja, Senhor. Reuni a diretoria da igreja e tomamos uma decisão. Nosso trabalho vai ser evangelho de missões. Olha, irmãos, construção na nossa igreja não faz a gente parar de dar oferta de missões, não. Nem para um cooperativo. Necessidade de festa não faz a gente parar de dar oferta de missões, não. Comprar carro, veículo para a igreja, não faz a gente parar de dar oferta de missões, não. Nossa igreja está no vermelho, nossa cidade, as pessoas não têm indústria, não têm comércio grande, é tudo gente da lavoura, igreja com um número alto, mas pouco poder aquisitivo. E estava no vermelho já há alguns meses, café em baixa, decidimos um alto alvo. Hoje, para missões nacionais e estaduais, é 2 vezes a receita da igreja, nossa oferta. E para missões mundiais é 1,5 a oferta que a gente levanta, para a honra e glória do Senhor. E aí precisávamos consertar uma Kombi velha que a gente tinha, e a congregação pedia uma Kombi.
Nós falamos, não temos condições de dar a Kombi. Como é que eu chego a fazer oferta de missões? E alguém sugeriu um alvo assim astronômico. E aí nós aceitamos o desafio. E aí precisava consertar aquela Kombi que o valor ficava em R$5.000. E nós não tínhamos o dinheiro. Tomamos a decisão, vamos doar a Kombi para a congregação, mas vamos consertá-la antes. Irmãos, para concluir essa história, nós não tínhamos o dinheiro. Nós demos a congregação para a Kombi para a congregação, a Kombi velha. Ultrapassamos o nosso alvo em R$3.000, que foi um alvo astronômico, e compramos para a igreja uma Kombi nova de R$48.000. Para honra e glória do Senhor, porque nós falamos, não vamos parar de fazer missões, para nada. Para nada. Precisamos hoje construir um templo novo, porque o templo nosso não está dando. Não está dando. Não vamos deixar de levantar a oferta de missões para isso. Não vamos. Porque entendemos que é aí que está a grande mina de ouro. Que todo mundo que se converte se torna um dizimista. Todo mundo que é ganho para Jesus se torna algum sustentador da obra. E Jesus disse que o dinheiro está na boca do peixe. E esse povo que está aí é peixe para o Senhor Jesus. A gente traz para a igreja limpa e ó. Tem um monte de peixinho aqui, ó. Hoje nós temos na nossa igreja ministério Mulher Criativa, que faz artesanato, essas coisas todas. Mas durante a semana, chegou gente na igreja visitante, elas sabem de alguém que está passando alguma dificuldade, elas vão visitar com o grupão, e lá elas marcam estudo bíblico, e na quinta ou sexta-feira, 2 vão dar estudo bíblico. Tem o Ministério de Missões Urbanas que faz a mesma coisa, tem o coral da nossa igreja que faz a mesma coisa. Tem até o ministério mais recente da igreja, mais novinho, que é o Pretty Fit. Em português, pés bonitos. Ela sai para pregar o evangelho. Sai. Meninas que nem se batizaram ainda. Vão para um programa que a gente faz na rua chamado Meia-Noite na Prisão. Vamos pregar nos bares, para os viciados, para quem estivesse se prostituindo. Nossa igreja se converteu. Uma moça que aliciava menores para fazerem programas com outras pessoas que vinham na cidade buscar as meninas e levar. Se converteu, é mesmo da igreja hoje. E algumas das meninas que faziam o programa se converteram também para a igreja. E agora? Administra isso. É o Senhor que faz isso, não somos nós. Por isso, queridos irmãos, para a honra e glória do Senhor, deixa eu mostrar algumas fotos aqui. Obrigado. Obrigado. Presente. Pode se dirigir. Isso. Tá bom. Tá, joia. Isso. Isso aí é um programa ponte que a gente tem na nossa igreja. Nós temos uma juventude, chama-se Jovens e Adolescentes Batista, todo sábado. Aproximadamente 200 jovens na igreja. Isso aí é o Jaba Caipira, um evento ponte que a gente faz. Ali são os recepcionistas que estão recebendo as pessoas que chegam para o programa. Aqui é um programa que a gente fez na nossa congregação da Serra, domingo passado. Nós batizamos 9 pessoas da nossa congregação através do trabalho dessa turma aí, olha. Isso aqui é o momento em que a gente está orando e agradecendo ao Senhor. Teve um negócio interessante. Nós fomos visitar várias casas. Minha diaconisa da nossa igreja foi visitar uma casa que o homem tinha 2 esposas. Uma ele tinha 6 filhos, para o outro ele tinha 7. Terreiro de café no meio, a casa de uma de um lado e a casa da outra do outro. E ela pregou o evangelho para ele e falou assim, olha, eu aceito, mas tem um problema. Eu tenho 2 mulheres, como é que eu faço? E ela disse assim, não tem problema não. Nós vamos orar e Deus vai mandar uma delas embora. Eu disse, irmã Neuza, como é que a irmã fala isso? O homem podia dar um tiro. Segunda-feira agora, a mulher foi embora. Foi embora. Foi. Deixa eu mostrar outra foto. Aqui eu bati no domingo passado. A irmã Águia que eu apresentei está ali. A água estava super gelada. Eu, o pastor Tiago, o pastor Benildo, estamos dentro da água batizando. Foram 14 batismos. Pela honra e glória do Senhor. Aqui, olha, a cidade toda, nós tínhamos cerca de 400 pessoas ao redor.
assistindo o batismo. Inclusive, irmãos de igreja presbiteriana que vão para assistir o batismo da igreja batista. E olha, irmãos, por que isso? Meu irmão é pastor da igreja batista aqui em Belo Horizonte, ali em Belo Horizonte. E ele, muito ligado à Cristolândia, ele chegou e disse assim: vamos fazer uma visita? Falei, vamos. Quando eu entrei na Cristolândia, só homens, uma moça de 16 anos. 16 anos, grávida, 36 quilos, não sabia quem era o pai. Não sabia. Deram comida para ela. Falaram assim: nós não temos como cuidar dessa moça aqui, porque é só homem. Não tinha ainda casa para mulheres. E ela disse assim: tio, não deixa eu ir embora. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Eu voltei para o Caparaó e falei assim: eu tenho que falar com os irmãos da igreja. Eu falei com o irmão, e ele tomou a decisão, falou assim: pastor, quando eu tiver condições, eu vou dar uma oferta grande. Uma oferta grande. Para aquele irmão, sabia que R$1.000 era uma oferta grande. E ele colocou no seu coração dar uma oferta de R$10.000. Ele vendeu um pedaço do seu sítio, com um pedaço do seu sítio ele comprou uma casa, vendeu aquela casa, comprou 2 casas, ficou morando em uma e ficou com a metade do sítio que rende dinheiro para a vida dele, tocar em frente. E aquela casa que ele comprou, as 2 casas que ele comprou, uma hoje está avaliada em mais de R$400.000, que era o preço do sítio dele. E a segunda casa ele vendeu há 2 semanas atrás por R$245.000. Deus honrou, abençoou. Sabe por quê? Porque tem um povo que precisa saber que Jesus o ama. E nós temos que estar prontos e preparados para isso. Esse grupo, composto de meninas recém-convertidas, criadas algumas perto da igreja, vão dizer e cantar essa verdade para nós. Se você quiser, pode cantar junto.